Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho para a Família. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje é dia 24 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, e como todas as manhãs, nós temos, ou melhor, todos os sábados às 10 horas da manhã, nós temos feito uma reflexão junto com a família. É a nossa evangelização voltada para a família e logo a seguir nós temos a evangelização para a criança. Quem tiver as suas crianças já vão preparando o ambiente, colocando um lápis de cor, um papel, um quebra-cabeça, um joguinho, para que enquanto a gente estiver aqui trabalhando com as crianças, elas estejam ouvindo, participando, porque sabemos que a criança não consegue ficar muito tempo parada, mas nós estamos evangelizando o espírito. Isso é muito bom, evangelizarmos o espírito infantil, desde a mamãe gestante até a criança, o pré-adolescente. A evangelização, ela não cessa nunca. Do livro Fonte Viva, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, nós hoje vamos ver a mensagem número 16. Não te perturbes. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Repetindo a fala de Paulo à igreja para os romanos. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. E Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, nos dizendo: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se sustenta, ou melhor, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Emmanuel se utiliza da natureza, do que está à nossa volta, e ele começa a fazer, em cima da fala de Paulo, uma reflexão, nos mostrando, por exemplo, o trigo, para que ele possa se transformar em pão, é necessário que ele passe pelo moinho, aonde ele é trabalhado, burilado, para poder se transformar no alimento precioso de cada dia. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. A árvore, ela é cortada. Emmanuel aqui diz um serrote ou uma ferramenta hoje elétrica com potencial para cortar uma árvore de uma forma muito mais fácil. Dali ela se transforma em madeira, dali ela vai ser transformada também. Mas se ele coloca, se indagássemos, se perguntássemos à madeira, aquele suposto algoz, que é o serrote,
ela dizia que ele dilacera-lhe as entranhas, mas ela acaba se transformando numa obra delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. E Emmanuel continua trazendo os exemplos da natureza e dizendo: se cultivarmos a pedra, ou melhor, se perguntarmos à pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. E a gente vê, quando nós vamos, por exemplo, a uma marmoraria, quantas pedras belíssimas ali foram trabalhadas para se transformar em obras aperfeiçoadas, brilhantes, úteis, que vão embelezar o nosso lar, o nosso piso, a nossa cozinha, o nosso banheiro, a nossa sala. E Emmanuel diz: assim a alma, assim a luta. Agora, nós estamos vendo do livro Fonte Viva, a mensagem 16, e saudando aos amigos que estão chegando. E ele diz assim: assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Emmanuel disse: perguntarmos como você está, como que está o seu corpo físico. Muitas das vezes a pessoa vai discorrer uma série de dificuldades, de reclamações, de impropérios, de revoltas contra aquele corpo. E ele diz: ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Em geral, nós somos assim. Primeiro, abusamos, desgastamos o nosso corpo físico, e quando o corpo adoece, nós nos queixamos. A mágoa, a revolta, não merecíamos isso. Ele diz: derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Pode ser que às vezes não seja nessa atual reencarnação, mas à medida que nós vamos trabalhando e vamos evoluindo, cada corpo que nós ganhamos em cada nova reencarnação, de acordo com a nossa conduta anterior, isso é importante lembrarmos. Se cuidamos bem, se conduzimos bem, nós vamos ter a oportunidade de vir com o corpo, como ele diz, mais aformoseado, mais formoso, mais robusto, mais saudável e mais esclarecido para a imortalidade. Aproveitando, mandando um abraço, um bom dia também para a Eudócia, para toda a família, para o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. A nossa evangelização para a família,
todos os sábados, às 10 horas da manhã, e logo a seguir teremos a evangelização para a criança. Mas Emmanuel diz, voltando só um pouquinho, contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. O espírito é que vai refletir no corpo. Quando o espírito já encontra-se num grau mais elevado de purificação, de elevação moral, o corpo já não mais adoece. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Lembrando que nós iniciamos falando da mensagem da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 10, quando ele diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E retornando ao que Emmanuel conclui. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o engrandecimento da vida eterna. Muitas das vezes, quando nós pensamos que o que está acontecendo é o pior, na realidade, é a oportunidade que estamos tendo para podermos, como espíritos imortais, crescermos, evoluirmos e caminharmos na direção do Cristo. Queridos amigos, nós vamos dar uma parada, mas antes aproveitamos para mandar um abraço também para o Arnaldo, para Maria Dolores, para a Janete, o Arnaldo, mandando aqui, bom dia, my friends, tenham um ótimo final de semana, Deus abençoe a todos vocês, muita paz em todos os corações, que assim seja, Arnaldo. Queridos amigos, no máximo, em 5 minutos, estaremos de volta agora para a evangelização da criança e, ao final, nós faremos o passe magnético, a magnetização das águas, das medicações. Não saiam daí. Quem tem as suas crianças, preparem o seu ambiente, coloquem seu copinho de água, sua garrafinha de água. E aqueles que ainda não têm crianças ou que as crianças já cresceram, mas compartilhem também esse momento espiritual. Daqui a pouco estamos de volta. Paz a todos.